Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Almeida, sou professor de projetos elétricos e na aula de hoje eu vou ensinar vocês a montarem um quadro de cargas para os projetos de vocês, que podem ser utilizados tanto de forma acadêmica quanto na forma profissional mesmo de vocês, tá? Não é um quadro tão completo assim, mas ele já é o suficiente para extrazer muitas informações para os projetos de vocês, tá? Então, aqui no computador, já com o Excel aberto, nós vamos inserir alguns dados que vão ser interpretados junto com o projeto. Então, não é só o quadro de cargas que vai definir a leitura do seu projeto. Vai ser o quadro de cargas, a planta baixa, os diagramas, a distribuição dos circuitos, tudo está ligado, certo? Então, aqui no Excel, nós temos aqui primeiro a divisão, né, de colunas. As colunas elas são descritas por letras. Então A, B, C, D e por aí vai são as colunas. E as linhas são descritas com números. Então 1, 2, 3, 4, 5 por diante, tá? Cada célula ela tem uma nomenclatura. Então, se você observar aqui no cantinho onde está o mouse, nós estamos na célula A1, que é a primeira célula do Excel. Se eu clicar em qualquer lugar aqui, eu vou saber qual é a numeração da célula. Por exemplo, essa célula aqui que eu cliquei é M, que é a coluna M, e o 15, que é a linha 15. Tá? Dito isso, nós vamos agora fazer a inserção dos dados. Tá? A gente pode ajustar o zoom do Excel sempre apertando Ctrl e com Ctrl apertado ajustando com o scroll do mouse. Tá? Então, o que é que a gente vai iniciar fazendo? Na coluna A e na linha A, nós vamos começar digitando, perdão, nós vamos começar digitando primeiro, né, número. Você pode digitar o nome completo, número, ou apenas a abreviação. O que seria esse número? É o número do circuito. Todos os circuitos têm números distintos. Eu não posso ter ah, um circuito de iluminação e um circuito de tomada, por exemplo, no número 1. Se é um circuito 1, ele vai ser de alguma coisa, pode ser de iluminação. O circuito 2 pode ser de tomada. O circuito 3 pode ser da airfry e por aí vai. Mas você não pode utilizar circuitos diferentes no mesmo número. Então, essa é a primeira coluna. O primeiro texto, na verdade, né? Número. Agora, mantendo na mesma linha, a linha 1, nós vamos continuar digitando o nome do circuito, certo? E aqui já tem algo interessante para a gente perceber. O texto, ele ultrapassou a minha célula, mas não quer dizer que o texto ele está em outra célula. Se eu clicar aqui na célula B1 e a gente observar aqui onde está o mouse, que é a nossa barra de fórmulas, ele aparece nome do circuito. E se eu clicar no C, no caso C1, que é a coluna C, linha 1, ele não vai mostrar nada, porque essa célula ela está vazia. O texto ele só está saindo da célula B1 e aparecendo na célula C1, mas ele não está dentro da célula C1. E aqui a gente depois pode ajustar. Eu não vou ajustar agora para a gente, quando terminar, ajustar tudo de uma vez só, tá? Então a gente vai para a célula C1 e vamos digitar esquema, que seria o esquema fase, fase neutro, fase neutro terra, fase terra e por aí vai. Nós temos vários tipos de esquemas de ligação, tá? Na outra coluna, na outra coluna, coluna D, linha 1, nós vamos digitar tensão em volts, que é a tensão que nós vamos trabalhar em cada circuito. Então, se nós estamos trabalhando apenas monofásico, é uma tensão só.
Agora, se estivermos trabalhando com bifásico ou trifásico e equipamentos também bifásicos e trifásicos, vamos ter tensões diferentes em uma mesma instalação, tá? Na próxima coluna, mantendo a mesma linha, nós vamos digitar o quê? A potência em watts. Normalmente, um projeto é feito com as potências em VA, mas para a gente praticar um pouquinho a parte do cosseno de φ, que é o fator de potência, então eu trouxe aqui também a potência em watts, tá? O que vai acontecer é o seguinte, nós vamos inserir a potência em watts e com o fator de potência nós conseguimos converter para VA, porque no final tudo vai se tornar VA. Se você já tiver todas as potências, porque a NBR 5410 ela exige que os cálculos sejam feitos em VA. Então, a própria potência de iluminação na NBR 5410 ela fala que as potências são a partir de 100 VA. Tomadas, ela fala que a potência mínima de tomada para área seca são 100 VA e para áreas molhadas 600 VA. Mas aqui, só para a gente inserir mais um item e praticarmos, aí eu trouxe a potência em watts também, tá? E junto com isso, nós vamos colocar o fator de potência, que é o cosseno de φ. E aí, onde é que a gente vai encontrar a simbologia do φ? Aqui, ó, na guia de inserir, nós temos o menu de símbolos. E aí, com o menu de símbolos, é só a gente encontrar o símbolo que representa o φ, que pode ser esse daqui, né? Ó, aqui embaixo, letra φ. E aí é só clicar em inserir. E fecha os parênteses. Na próxima coluna, nós vamos digitar potência nominal em watt, que é basicamente a conversão de... perdão, pessoal. Potência nominal em VA, que é basicamente a conversão de watt. Com o fator de potência, nós encontramos VA, certo? A corrente de projeto corrigida, né, que é a gente vai... Não, perdão. A corrente de projeto, que é o IB, é a corrente que a gente vai pegar a potência em VA e dividir pela tensão, se for mono ou bifásico. E se for trifásico, vai ser a potência em VA dividido pela tensão vezes a raiz de 3. Tá? A próxima coluna, nós vamos colocar os fatores de agrupamento e temperatura. Né? Então, FCA para fator de correção de agrupamento e FCT para o fator de correção de temperatura, que a gente vai encontrar lá nas tabelas 40 para o fator de correção de temperatura da NBR 5410 e o fator de agrupamento nós vamos encontrar a partir da tabela 42, porque tem algumas situações ali que estão em algumas outras tabelas, mas a principal é a tabela 42 para o fator de correção de agrupamento. Depois disso a gente vai para a corrente de projeto corrigida, que é o IB' em ampere também, né? Que aí a gente já utiliza os fatores de correção de agrupamento e temperatura em cima da corrente de projeto. Depois disso, nós vamos colocar o condutor em milímetros quadrados, certo? Aqui a gente vai inserir os dados manualmente. Depois disso, o disjuntor em ampere também, que a gente também vai inserir os dados manualmente. E agora o balanceamento das fases, né? Eu vou colocar aqui as fases R em VA, fase S em VA
e fase T em VA também, certo? Pronto. Aparentemente ficou tudo bagunçado, mas a gente vai conseguir organizar. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, nós vamos selecionar toda a linha que estamos trabalhando. No caso, a linha 1. Eu tenho duas formas de fazer isso, na verdade, né? Clicando na primeira célula e indo até a célula onde eu tenho a última coisa escrita, mas eu estou limitando só a essas células. Ou se eu clicar no número 1, aqui chega ali, mudou o meu cursor, virou uma setinha. Se eu clicar aqui, ele vai selecionar todas as linhas, certo? Ou todas as células dessa mesma linha. Feito isso, clicando aqui na página inicial, nós vamos primeiro colocar em negrito, né, para dar uma diferenciada no resto da tabela. E a gente pode fazer uma quebra de texto. É como se a gente estivesse digitando no Word e apertado Enter para quebrar o texto para uma próxima linha. E a gente faz isso como? Clicando aqui nessa ferramenta de quebra de texto automaticamente. Tá? Ele ficou um pouco bagunçado, mas a gente consegue organizar. Como é que a gente vai fazer isso agora? Já deu uma melhorada, porque agora o texto está aparecendo todo na célula. Agora a gente pode ajustar o tamanho da célula. Como é que a gente faz isso? Entre uma célula e outra, se você colocar o mouse, o meu cursor ele muda para essas duas setinhas, uma apontando para cada lado. Se eu clicar o meu mouse e arrastar, eu vou alterar o tamanho da minha célula. Ou se eu der 2 cliques, ele ajusta ou ele tenta ajustar automaticamente a célula para caber todo o meu conteúdo, tá? Aqui não deu muito certo, então a gente ajusta manualmente, né? Coloca aqui potência em VA, fator de potência, né? O cosseno de φ, o potência nominal a gente pode até deixar assim. Corrente de projeto a gente dá uma ajustada, a FCA não precisa, a FCT também não. Corrente de projeto corrigida deu para dar uma configurada. O resto eu vou manter assim, tá? Aqui ficou um espaço sobrando. Vou ajustar aqui só a potência nominal. Ficou com espaço sobrando aqui. É só eu dar 2 cliques aqui no entre o 1 e o 2 e ele vai ajustar também a minha altura, tá? Algo extra que a gente pode fazer é centralizar tudo. A gente já pode aproveitar e centralizar a planilha inteira. Como é que a gente faz isso? Entre as minhas colunas e as minhas linhas, eu tenho uma seta na diagonal. Essa seta serve para selecionar todas as células da minha planilha, ou seja, basicamente selecionar a planilha inteira. Então a gente clica nela e eu ajusto aqui, ó, para ficar tudo centralizado e centralizado verticalmente. E a gente também pode colocar para centralizar horizontalmente. Isso daí é um extra, se você quiser deixar mais bonita a sua planilha, certo? Um próximo passo também para a gente destacar o quadro de cargas seria colorir, né? É bom que a gente vai aprendendo. Então, colorir a, as células, as linhas, as colunas, você diferenciar um grupo de itens. Então aqui eu vou pintar ele com cinza claro, tá? E a gente pode criar as bordas também. Eu posso criar as bordas quando eu terminar minha planilha, ou posso ir criando as bordas por parte. Eu vou iniciar agora para a gente já aprender essa ferramenta. É só clicar aqui nessa ferramenta de bordas, só que tem uma setinha do lado. Então eu vou clicar na setinha e escolher todas as bordas. Nossa planilha já está ganhando um formato, né? Beleza.
O nosso próximo passo é inserir alguns dados de entrada, né? Alimentar a planilha. Então, bora fazer alimentar com alguns dados aqui. Vou colocar aqui os números 1, 2, 3 até o 7. Pronto. Por enquanto só. Agora, no nome dos circuitos, eu vou colocar aqui, ó, iluminação no circuito 1. No circuito 2, eu vou colocar TUG área seca. No terceiro circuito, eu vou colocar TUG área molhada. No quarto circuito, ar condicionado. No quinto circuito, um chuveiro. No sexto, micro-ondas. E no sétimo, air fryer. Pronto. Vocês ainda perceberam que não ficou ajustado. É só a gente vir aqui entre as células B e C, dar 2 cliques e ele já ajusta automaticamente o tamanho da célula para comportar o nosso texto, tá? No esquema, a gente vai fazer as diferenciações aqui para a gente trabalhar o máximo possível de esquemas diferentes. A iluminação residencial, normalmente ela não tem terra. Então, o esquema dela vai ser FN, né? Fase neutra. A TUG das áreas secas e também das áreas molhadas, a gente trabalha com FNT, né? Que as tomadas ela já tem o pino de aterramento. O ar-condicionado, a depender da região, ele vai ser bifásico. E né, nesse quadro de cargas que a gente está colocando aqui, vai ser esse tipo, que é uma região limitada com 127 e 220. Os ar-condicionados normalmente são no mínimo 220. Então, eu vou colocar aqui FFT. No chuveiro, vou fazer a mesma coisa, né? Normalmente os chuveiros mais potentes começam com 220, então FFT. E o micro-ondas, a gente pode deixar ele aqui com o FNT e a Airfryer também com FNT. Então aqui a gente já alimentou a planilha com as tensões ou os esquemas de ligação, tá? As tensões a gente vai colocar o seguinte: o que for fase neutro ou fase neutro e terra, nós vamos colocar 127. E o que for fase terra, 220. Prontinho. Nas potências, como eu falei que a gente vai trabalhar com as potências em watt para até aprender algumas fórmulas no Excel, então eu vou colocar aqui, ó, iluminação 980 watts, TUG área seca 1.200 watts, TUG área molhada 2.500 watts, as TUs, né, que são os ar-condicionado, chuveiro, micro-ondas, airfry, a gente vai colocar o seguinte: no ar-condicionado, uma potência de 2.635, no chuveiro, uma potência padrão aí comum, que são 7.000, e no micro-ondas e na airfry, um valor médio aí de 2.000 para cada um. Agora, o fator de potência. Como a gente pode calcular com a NBR 5410, iluminação e tomada, nós somos obrigados a calcular em VA. Mas, professor, eu coloquei a potência aqui em watt, o que é que eu faço? Simples, é só você colocar o fator de potência 1, que automaticamente essa potência em watts vai ser exatamente igual à potência em VA. Então, aí aqui a gente não muda nada. A gente coloca aqui 1 para a iluminação e as TUGs, que é o que é calculado pela NBR 5410. E para o resto, né, para o ar-condicionado, a gente coloca aí
um fator de potência de 0,85. Para o chuveiro, como ele é uma carga puramente resistiva, o fator de potência dele é 1. E no micro-ondas e na air fryer, a gente pode colocar 1 também, né? Deixando aí em VA. Aí você também tem que olhar no manual de fabricante, né, para identificar qual é o fator de potência. Tá? Para calcular agora a potência nominal, a gente já vai começar entrando nas fórmulas do Excel. E como é que a gente vai fazer isso? Para encontrar a potência nominal em VA, nós vamos multiplicar, ou melhor, dividir a potência em watts pelo fator de potência. E como é que a gente faz isso? Sempre quando vai começar uma fórmula no Excel, você tem que informar ele que você está trabalhando com a fórmula. E para informar ele é só você apertar um igual. Assim que você coloca igual, o Excel já vai entender que tudo que vier depois do igual é uma fórmula. Então, como é que ele vai fazer? O Excel ele entende as fórmulas comuns de somar, dividir, multiplicar, subtrair, mas ao invés da gente colocar números, que ele entende números, mas como é uma tabela dinâmica que você pode alterar, mexer, em vez de colocar números, que aqui eu poderia colocar 980 dividido por 1, que vai dar 980. Ou, se eu quiser aqui, dividido por 0,6, vai dar em 1633. Só que esse valor aqui não vai mudar. Se eu alterar aqui o 980 e botar 520, não altera. Agora, se eu digitar igual, clicar na célula, na primeira célula que pertence à fórmula, que seria a potência em watts, apertar a barrinha, que significa uma divisão, e clicar na minha célula referente ao fator de potência, então ele entende que a célula E2 é a minha potência em watt e a minha célula F2 é o meu fator de potência. E dá um Enter, ele mantém os 980. Mas, se eu alterar qualquer um desses valores, a minha célula também altera. Então, se eu digitar aqui os mesmos 0,65 e dar um Enter, ele altera, tá? Então é bom a gente trabalhar dessa forma, porque a tabela ela fica dinâmica, certo? E o legal do Excel é o seguinte, se você usa um padrão, nesse caso aqui eu tenho uma coluna que ela é 100% de cálculo da potência em VA. Como é que a gente pode replicar essa fórmula? Eu poderia ir digitando de uma por uma, ou se eu vier aqui na célula que eu fiz a primeira fórmula, tem no canto inferior direito um quadradinho verde. Se a gente aproximar o mouse para esse quadrado, o nosso mouse muda para um mais. Se você clicar e manter clicado e arrastar o mouse até onde você quer fazer a cópia e soltar, ele traz a fórmula para todas as células que a gente pediu para ele copiar. Então, adianta muito o lado, certo? Depois disso, a gente vai calcular a nossa corrente de projeto. Qual a fórmula que a gente vai usar para a nossa corrente de projeto? Vai ser a divisão da minha potência em VA pela minha tensão. Então, se a gente seguir o mesmo princípio da fórmula da potência nominal, então vai ser um igual. Aí eu vou selecionar minha primeira célula, que é a potência nominal em VA, dividido pela minha tensão. E dá um Enter. Ele já vai trazer aqui consigo a resposta da equação. E aí é só a gente replicar de novo essa fórmula até a última célula.
E aqui uma dica bônus para pessoal. E se você não quer esse tanto de casas decimais no Excel, a gente consegue ajustar essas casas decimais com esses menus, com essas configurações, essas opções. A esquerda, ela aumenta as casas decimais, que não é o que a gente quer, e a direita, ela diminui as casas decimais, que é o que a gente quer. Então aí, se vocês quiserem, né, uma dica bônus, é só ir clicando até ele diminuir para as casas decimais que você quer. Ou se você não quer nenhuma casa decimal, ele também faz. No caso, eu vou deixar aqui com duas, certo? O FCA e o FCT são inseridos manualmente. Então aí você vai ter que olhar lá na norma, os fatores de agrupamento, os fatores de temperatura e colocar aqui. Eu vou colocar aqui no fator de temperatura uma temperatura de 30 graus, que vai ser 1, se você olhar lá na norma, né? No ambiente, 30 graus no ambiente para condutores de PVC vai ser 1. Então, é só eu vir aqui replicando igual das outras duas vezes que eu falei. E o fator de agrupamento a gente vai colocar o que aqui, ó? 0,7 nos 4 primeiros e 1 no chuveiro, que normalmente a gente coloca um eletroduto só para o chuveiro, quando pode, claro. E no micro-ondas e airfry também 0,7, tá? A corrente de projeto corrigida, ela vai ser a mesma fórmula de divisão, só que com um porém. Dessa vez, a gente não está dividindo o numerador com um denominador, mas sim com dois, que é o FCA vezes o FCT. E para isso, a gente tem que entender como é que o Excel e até a calculadora mesmo entende uma fórmula, né? Que é o seguinte, eu sei que a minha corrente de projeto corrigida vai ser a minha corrente de projeto, que é essa daqui, dividido pelo FCA vezes FCT. Se eu for usar a fórmula como eu falei, seriam igual. Aí eu vou clicar na minha célula da corrente de projeto, barra para dividir, né? Clicar no FCA vezes, que é o asterisco, o FCT. Mas isso vai trazer um problema. Qual é esse problema? Tanto no Excel quanto na sua calculadora, se você tentar fazer isso, ele vai pegar esse valor aqui, né, 7,72, dividir pelo I2, que é o 0,7, e o resultado dessa divisão ele vai multiplicar por 1, que é o valor que a gente tem aqui. E tanto no Excel quanto na sua calculadora, para a gente fazer com que mais de um item entre ou no numerador ou no denominador, a gente coloca eles entre parênteses. Aí sim, ele vai pegar o 7,72 e dividir pela multiplicação do 0,7 vezes 1, certo? Então, esses parênteses são obrigatórios para a fórmula funcionar certinho. E aí a gente dá um Enter. Para replicar, não tem segredo, né? Trouxe para cá e eu também vou diminuir o número de casas decimais desse daqui. O condutor a gente vai colocar manualmente, né? Tem algumas fórmulas para a gente determinar o condutor por queda de tensão e tal, mas aqui para a gente tentar ser o mais fácil possível, eu vou colocar o condutor de acordo apenas com a maior corrente, que é a corrente de projeto corrigido. Então, seguindo também, né, as regras da 5410, que o mínimo para iluminação é 1,5 milímetros quadrados e o mínimo para circuito de força, tomada, é 2,5 milímetros quadrados. Então aqui a gente vai colocar para iluminação
no método B1, dois condutores carregados com condutor de PVC, lá na tabela 36 da 5410, ele vai suportar aí, se eu não me engano, 17 amperes. Então, eu vou colocar aqui 1,5 milímetros quadrados. E o resto aqui não tem mais iluminação, então tem que ser no mínimo 2,5, tá? A TUG área seca, o resultado de 13,5 ampere, ele atende perfeitamente para um cabo de 2,5, que vai suportar aí nesse mesmo método de instalação que eu falei, B1, dois condutores carregados, condutor de PVC, na tabela 36, um condutor de 2,5 mm, suporta até 24 amperes. Na TUG área molhada, eu já não vou mais conseguir usar o cabo de 2,5, né? Eu tenho que usar um cabo de no mínimo 4 milímetros, que aí ele vai suportar até 32 amperes nas mesmas condições. O ar-condicionado deu 20,13 amperes. Eu consigo colocar um cabo de 2,5 tranquilamente. O chuveiro deu 31,82 amperes. Pode ser um cabo de 4 milímetros também, tá? Vai ficar muito em cima? Vai, mas se a norma informa que ele suporta até 32 amperes, então não está errado, tecnicamente falando. O micro-ondas com seus 22,5 amperes, um cabo de 2,5 atende, e a air fryer também atende com cabo de 2,5. O disjuntor. O disjuntor também tem alguns cálculos que a gente precisa fazer para determinar, né? Esses cálculos são feitos normalmente manualmente mesmo. Você tem que dar uma diferença da corrente de projeto. Você nunca usa a corrente de projeto corrigida para determinar o disjuntor. Sempre é a corrente de projeto. Então, tem alguns cálculos aí para a gente tentar dar um pouquinho de folga para o disjuntor, né? Não deixar ele muito em cima. Mas, assim, para a gente ganhar tempo, eu vou colocar o disjuntor que atende exatamente essa corrente aqui, tá? Para a iluminação, a corrente de 7,72, um disjuntor de 10 amperes atende tranquilo. Para a TUG, 9,45 amperes, um disjuntor de 10 fica muito em cima, então a gente coloca um disjuntor de 16. Lembrando, pessoal, isso não é uma regra que eu estou criando. Tem uma formulazinha, cada profissional usa a sua, porque a NBR 5410 ela pede que seja pelo menos aí 1,5 vezes o disjuntor, a corrente do disjuntor maior que a corrente de projeto. Particularmente eu acho 1,5 vezes muito, e muitos profissionais também acham. Eu acredito que 1,2 vezes já é mais do que suficiente. Aqui, essa aqui é interessante. A TUG área molhada, 19,69, eu sei que um disjuntor de 25 amperes que vai atender. Se aqui o cabo fosse de 2,5, eu teria que mudar o meu cabo, porque 2,5 ele suporta até 24 amperes. E 4 milímetros suporta até 32. No caso aqui a gente não precisa mudar, é só um exemplo, né? Esse daqui, o ar-condicionado, 14 amperes, um de 16 está muito em cima, então a gente usa um de 20. O chuveiro, esse aqui vai ser legal para a gente trabalhar. O chuveiro, a corrente de projeto dele são 31,82 amperes. Eu posso usar um disjuntor de 32, mas ele vai ficar muito em cima. Então a gente vai para o próximo, que é o de 40 amperes. O problema disso é que o meu cabo de 4 milímetros só suporta até 32. E aí a gente precisa aumentar o cabo para satisfazer a corrente do disjuntor. Então eu vou colocar aqui um cabo de 6 milímetros que ele suporta 40 amperes nos mesmos métodos de instalação. O micro-ondas, a gente coloca aí um disjuntor de 16 amperes está muito em cima, então um disjuntor de 20, que está dentro do que o cabo de 2,5 atende. E o mesmo para airfryer, tá? Agora, aqui na parte do balanceamento de fases,
você vai fazer manualmente. Você pode digitar ou pode colocar com fórmula. Eu vou fazer das duas formas. A primeira aqui, ó, vamos colocar a iluminação, que ela é monofásica, na fase R. Eu posso digitar simplesmente 980, que não está errado. Ou, se eu quiser, eu posso botar um igual e clicar aqui no 980. Vai dar no mesmo, nesse caso. E o resto, zero. A TUG área seca, eu vou fazer o mesmo, né? Só que agora digitando, eu vou botar 1200 e zero. E na TUG área molhada, eu vou fazer o mesmo, 00 e 2500. O legal agora vai ser aqui com o ar-condicionado. Como eu tenho duas fases alimentando ele, então a minha potência eu vou dividir por duas fases. E aí, como é que a gente faz? Eu posso pegar aqui esses 2.635, ou perdão, esses 3.100, né? Porque a gente está trabalhando com VA. Eu posso pegar esses 3.100 e dividir por 2 manualmente, que vai dar 1.550, e colocar cada um em uma fase. Ou eu posso vir aqui e botar um igual 3.100 dividido, na verdade, a célula, né, que está 3.100 dividido por 2. E se você quiser digitar manualmente o próximo, que você já sabe o resultado, né, 1.550. E aqui zero. E agora eu vou repetir o processo, né? Igual o chuveiro 7.000 dividido por 2 vai dar 3.500. Eu vou colocar aqui 3.500. O micro-ondas eu vou colocar aqui 2.000. E aqui 2. Vou colocar nesse daqui. Deixa eu ver. Bora ver. 2.000. Pronto. Agora o que, é que a gente vai fazer? Calcular a soma das potências por fase, para ver se ele está bem balanceado ou se a gente vai precisar fazer algum ajuste, tá? Então, eu vou digitar aqui total. E eu agora vou falar uma fórmula nova, que é o igual, soma e abre parênteses. O que é que essa fórmula faz? Ela vai somar um conjunto de células que eu selecionar. Nesse caso, esse conjunto de células aqui. Ele já colocou aqui, ó, de N2 a N8. Se eu der um Enter, ele vai somar a potência, né? E se eu quiser replicar essa fórmula, é o mesmo que a gente fez antes, só que agora para o lado, né? Antes era para baixo. Clico aqui na setinha e arrasto. Não ficou bem balanceado. A gente pode fazer alguns ajustes aqui, tentar trazer esses 3.500 para cá, jogar esses 2.000 para cá. Dá para fazer um ajustezinho aqui e outro ali, né? Tirar, por exemplo, esse 980 daqui, jogar para cá. Tá se aproximando. Talvez a gente não consiga muito mais do que isso, não. Certo? E aí, pessoal, se vocês quiserem, agora é só selecionar tudo e criar uma nova borda. Aqui nos totais também, criar uma borda. Eu esqueci de colocar o zero aqui. 0 e 0. Prontinho. E aí tá feito o nosso quadro de cargas, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.